dia, boa tarde, boa noite, prezados alunos. Dando início à nossa aula de hoje, 15 de abril, entramos agora na classe dos sulfetos. Na última aula nós terminamos na parte de hidróxidos e hoje nós começamos a classe sulfetos. Lembrando, né, que assim como os óxidos, os sulfetos são uma das principais classes para a extração e obtenção de substâncias metálicas para a mineração, né, que o homem explora. Logo, assim como os óxidos, os sulfetos são uma das principais classes de minerais para a mineração. No caso do óxido, o ser humano extrai mais ferro, manganês, né, chumbo, zinco e tal. Na dos sulfetos também é uma das principais classes, né, para a extração de minério, né. No caso dos sulfetos é mais comum, né, a extração de cobre, de ouro, de prata. Também, né, em segundo lugar, comparado aos óxidos de ferro, né, os óxidos é mais comum para a extração de ferro. Os sulfetos não é tão comum, mas também é economicamente viável, né, dependendo do teor de ferro, também é interessante, né, a extração de ferro. Mas no caso dos sulfetos, é mais comum para cobre, ouro e prata. O ouro e a prata têm muita afinidade química, né, para poder mineralizar nos minerais sulfetados. No caso dos sulfetos, o que é um mineral sulfetado? O que consiste nessa categoria, né? Eles terem sido separados nessa categoria chamada sulfetos. É o enxofre, do latim sulfurium, significa enxofre, simbolizado na tabela periódica pela letra S maiúscula. Os minerais sulfetados, então, para serem considerados uma classe, né, uma categoria assim, né, definida, consiste no enxofre ligado a metais. O enxofre pode ocorrer na forma S1 ou S2 ou S3, ou seja, um átomo ou dois átomos ou três átomos de enxofre na molécula ligados a metais. Metais, na grande maioria das vezes, não alcalinos e não alcalinos terrosos. Então, são minerais que a gente chama de minerais ferruginosos, porque eles têm mais afinidade química para o lado, né, mais do meio da tabela periódica, né, do lado do ferro. Quais são eles? Os principais minerais metálicos. Então, vamos lá. Conforme vocês estão vendo, né, no texto que eu mando em PDF, agora nós estamos mandando o texto no formato PDF para não correr o risco, né, da desconfiguração conforme a versão Word, né, que o aluno tiver. Vocês, né, por favor, sempre esteja algum PDF também aberto numa janela aí no computador de vocês. Como nós podemos ver também aqui nas imagens, né, dessa videoaula, os sulfetos, o primeiro exemplo clássico aí seria quem? A pirita. Como dizia antigamente, né, nem tudo que reluz é ouro. Pode ser pirita. A pirita, ela tem, em algumas ocasiões, ela vem com um brilho dourado, metálico, exatamente igual ao ouro. Mas é muito semelhante ao ouro na cor. Na cor, né? No brilho metálico dourado. A pirita, algumas pessoas comentam, né? Falam que daí que vem a expressão ouro de tolo. Porque você imagina lá no século XVII, lá no século XVIII, né, aqui no Brasil, né, nas minas de ouro, quando os portugueses encontraram, né, os primeiros boatos, as primeiras ocorrências de ouro, o mineral perita é muito comum, né, nos veios sulfetados, onde tem ouro. Aí o cara, você imagina no século
17, 18, onde não tinha nenhuma comprovação química. A química não existia ciência química, né? Era uma coisa totalmente inimaginável, né, para as pessoas daquela época. A pirita era, né, confundida com ouro. As pessoas, os caras, eles achavam, né, os trabalhadores daquela época, eles achavam que era ouro, né? Aí, quando ia se derreter, né, tirava da natureza, levava para o local onde fazia o derretimento do ouro, para fazer o forjamento de, naquela época já de moedas de ouro, de adereços corporais, né, de ouro, como pulseira, colar, etc. Desde a antiguidade, né, o ser humano já confecciona, né, esses adereços, esses adornos, né, corporais de ouro. Aí o pessoal, na hora que derretia, via que, primeiro, sai um cheiro estranho, né? A perita, por ter enxofre, né? A classe do sulfeto, se ela é baseada em enxofre ligada aos metais, fedia, né? Já vinha aquele cheiro estranho. Segundo, a maneira como ela derretia era diferente do ouro. Ela demorava mais para derreter, porque ela tem um ponto de fusão diferente do ouro. A maneira como ela, uma vez derretida, tinha aquele comportamento diferente do ouro. O pessoal pensava, pô, isso aqui não é ouro, é outra coisa. Hoje, agora, em século XX, a gente já sabe o que é pirita, né? Como vocês podem ver no texto hoje, é um sulfeto ligado ao ferro, né? Ferro S2, né? Um átomo de ferro, 2 de enxofre. Então ela tem, imagina isso em bilhões de moléculas, né? Para constituir uma pepita, né, de pirita. Então o cheiro devia ser insuportável quando fazia-se o derretimento dela. Daí que veio a expressão ouro de tolo. Eles viram que não era ouro, né? Era outra coisa. Depois, no século XX, com as pesquisas tecnológicas, né, que o ser humano já tem esse escopo, eles foram ver que é outro mineral chamado, né, o nome pirita, mas cuja composição é um átomo de ferro ligado a dois enxofre. Então, não tem ouro na molécula. É claro que a nível molecular você pode ter uma quantidadezinha de ouro disseminado dentro da molécula, né, nas adjacências de cada célula unitária da molécula da pirita, mas não é um minério de ouro, não é economicamente viável ter ouro nela, exceto nas ocasiões que você tiver veios de ouro associados à pirita. Como eu disse, o ouro ele tem afinidade química com os minerais sulfetados, né? Mas a pirita em si ela não é ouro, ela é diferente, né? Tem uma cor idêntica, né, ao ouro, mas não é ouro. O outro mineral interessante, né, que podemos ver aí é a calcocita, também um sulfeto, só que no caso de cobre, né, com 2S, dois átomos de cobre para um de enxofre, né? É um minério de cobre, né? Você vê que tem dois átomos de cobre na molécula, né? O ser humano pode extrair cobre desse minério, desse mineral, né? Depois a calcopirita com FeS2, então um átomo de cobre e outro de ferro. Também é um minério de cobre, né? De ferro em segundo plano, né? Como se diz. É mais interessante a extração de ferro dos óxidos, mas os sulfetos também têm, dependendo do objetivo, da quantidade de ferro. Pode ser viável a extração de ferro, mas não é muito comum se extrair ferro de sulfetos, é mais comum de óxidos. Temos aí a pirrotita, que é ferro enxofre, né? É um mineral de cor de bronze, né? Ele é mais escuro, aquela cor bronzeada, né? Parece laranjado assim, em relação aos outros sulfetos que são bem dourados, bem amarelos, né? Temos a bornita, que tem uma cor característica roxeada, ela é um roxo, né? A bornita é cobre, ferro, enxofre, com, no caso, 5 átomos de cobre, ou seja, é um mineral bem interessante para se extrair cobre, né, desses minerais sulfetados. Cobre, ferro também, mas é igual eu disse, né? O ferro é mais interessante dos óxidos. E agora nós temos outros minerais interessantes aí, ó. A galena, né, que é um sulfeto com chumbo, é minério de chumbo, inclusive. Esfarelita, também conhecida como blenda, minério de zinco, é interessante, né? Considerada economicamente viável para extração de zinco. Cinábrio, também conhecido com o nome de cinabar, que é um sulfeto de
mercúrio. O mercúrio, gente, não é uma substância química artificial, como a maioria das pessoas devem pensar. Ah, ele é poluente, né? Contamina os rios, tal. Sim, é uma substância tóxica, sim, contamina os rios. Mas na natureza, no mineral cinábrio, ele está no estado sólido, cristalizado junto com o átomo de enxofre. Quando você separa nos laboratórios, né, nas estações de beneficiamento, o mercúrio do enxofre, o mercúrio ele converte-se para o estado líquido. Significa que a pressão ambiente e a temperatura ambiente normal, a pressão de 1 atm de pressão, temperatura ambiente, que é essa entre acima de 0 até 20, 30, etc. graus, que é essa temperatura da atmosfera do planeta que nós vivemos, o mercúrio, ele apresenta-se no estado líquido, ou seja, ele é um metal líquido. O ponto de fusão dele é muito baixo, deve ser menos 10, etc. graus, não lembro de cor. Por isso que a temperatura ambiente, pressão 1 atm, ele é um metal líquido. Quando ele está concentrado, você tem uma quantidade concentrada de mercúrio, e se isso for descartado na natureza, aí sim será tóxico, será uma substância não viável para a diluição dela nas águas, né, nos rios, né, como os garimpeiros fazem. O que eles fazem? Eles pegam o mercúrio, coloca lá na bateia, quando eles estão batendo para poder procurar ouro, ele gruda no ouro, aumenta a densidade, vai para o fundo da bateia, eles jogam o cascalho fora e pega o ouro junto com o mercúrio do fundo da bateia. Depois, para separar do mercúrio, é só lavar. Esfrega com a mão as pepitas de ouro assim com o mercúrio desprende, desplaca do ouro e vai e descarta no rio. Aí é que está o problema, né, do uso de mercúrio para o garimpo de ouro. Né? Ele é interessante que ele concentra no ouro, fica mais fácil de pegar o ouro no fundo da bateia, de isolar esse ouro que vai ficar mais denso no fundo da bateia, só que aí o candango vai e descarta na natureza. Né? Aí é que está o problema. Então, dentro do mineral cinábrio, o mercúrio está no estado sólido, ele é completamente inerte. Mas ele isolado com ele mesmo, ou seja, você faz aquele metal líquido do mercúrio, se o cara faz esse descarta no meio ambiente, aí é que é o problema, né? Que vem o fator poluente, né? Ambientalmente dizendo. Outro mineral, né? São muitos minerais, a classe dos sulfetos, né? Lá naquela aula do início né? Quando eu dei a introdução à mineralogia, as classes dos minerais, eu mandei para vocês, né? Colei aqui mostrei na videoaula, mostrei lá no texto, né? Aquela tabela com a quantidade de minerais. Então aqui nós estamos vendo só os principais. Né? E o outro agora é a molibdenita, que é um sulfeto de molibdênio. O metal molibdênio é um metal um pouco raro, né, tem um uso um pouco mais restrito na indústria, mas é um minério, né, o sulfeto de molibdênio é um minério de molibdênio, então pode ser considerado economicamente viável a sua extração. Depois nós temos a cobaltita, né, que é um cobalto, arsênio e enxofre. Esse mineral já é perigoso para o meio ambiente, porque o arsênio é o nosso veneno. É um composto químico, né, natural, né, presente na tabela periódica, mas o problema do arsênio é que ele, assim como o mercúrio, ele é muito tóxico, né, para o meio ambiente, para a saúde humana. Aí, consequentemente, uma mina de cobalto que explora a arsenoperita, né, perdão, a cobaltita, ele tem que ter uma disposição interessante, né, para poder segurar esse arsênio para não ser descartado do meio ambiente. O cobalto já é um minério, no caso, né, o metal de interesse. O arsênio também pode ser um metal de interesse, né, para mineração, dependendo do que for o objetivo. Né. Como é um veneno, pode ser utilizado como um produto tóxico, veneno para rato, né, para fazer... Como o ser humano adora criar armas, né? Quem sabe armas de destruição em massa, né? Para usar como veneno tóxico, porque ele é muito tóxico para a saúde humana. E a arsenoperita, o outro mineral aí, ó, ferro, arseno e enxofre, né? Que eu comentei, né, sem querer a palavra arsenoperita. A arsenoperita é um outro mineral.
O nome é arsenopirita porque o brilho é metálico muito semelhante dourado ao da pirita. Né? O ouro ele vem associado à arsenopirita. Então, geralmente nas minas de ouro do qual são minerais sulfetados, né, tem que saber, né, fazer a separação do ouro, né, da arsenopirita, e aí é que é o problema. Né? A arsenopirita tem, além de ter enxofre, por ser um sulfeto, tem arsênio, que é um composto muito tóxico para o meio ambiente e para a saúde humana. Um outro mineral interessante que eu coloquei é estilbinita, que é um sulfeto de antimônio. O antimônio tem 2 átomos na molécula. Né? O antimônio é um metal muito pouco conhecido, né, no cotidiano, né, das pessoas, mas ele também tem um devido uso na indústria, né, conforme daquilo que ele atende, né, a necessidade que o homem precisa. Né? Mas não é um metal muito conhecido, a estilbinita. Então, esses são os principais, né, minerais sulfetados, né, que eu coloquei aí para vocês. Conforme aqui na videoaula eu coloquei algumas imagens, né, para vocês ir vendo. Quem tiver curiosidade pode, olhando o PDF, né, dessa aula com todos os minerais, né, clicar no Google Imagens. Né. É interessante, né, vocês tirarem um tempinho para... Hoje nós temos essa biblioteca virtual, né, na palma da mão, que chama Google, onde nós podemos ver, depois clicando em imagens, né, o que a gente quiser no mundo. Antigamente os estudantes não tinham esse recurso, a gente tem essa facilidade para poder enxergar, né, qualquer tema de qualquer aula, de qualquer área da ciência, de tudo, para a gente ver exemplos. Então não deixem de ver também no Google Imagens todos esses metais de mineralogia, das partes das aulas de geologia geral. Né? É interessante isso, aproveitem essa ferramenta que o homem inventou. Agora, o principal problema, né, dos sulfetos, que é, como eu falei, é exatamente o descarte do rejeito. Que, por exemplo, igual essa barragem de rejeito da Samarco, que rompeu em 2015, a da Vale agora em 2019, qual é o problema do rejeito, né, das minas de sulfetos? Porque os sulfetos, como eu disse, o enxofre, ele é tóxico para o meio ambiente. E como muito comumente vem associado com o arsênio é um veneno, né? Uma verdadeira toxina pura. Né? E o mercúrio também, né? Dependendo se for uma lavra de cinábrio, né? Para obtenção de mercúrio. Tudo que o ser humano faz, as estações de mina para beneficiamento, tem rejeito. Rejeito é o que não é minério. Né? Se você tem a separação de minério do que não é minério, o que não é minério chama estéreo ou rejeito. Geralmente estéreo é seco, rejeito é molhado, né? Aquilo que saiu depois do beneficiamento usando água. Aí vem a barragem rejeito. No caso do ferro, é só lama. Oxigênio, o rejeito é oxigênio, sílica, que tem misturado. É lama. Isso não tem problema a priori para o meio ambiente. O problema, no caso do rejeito, igual da Samarco, da Vale, né, que poluiu, né, o Rio Doce, né, no caso da Vale, da Samarco, né, no caso da Vale foi o Paropeba. Essa poluição consistiu basicamente em excesso de partículas sólidas e suspensão na água. Então você tem uma turbidez muito alta, o peixe morre sufocado. E só. Já no caso dos sulfetos, morre envenenado. Por exemplo, né, se for descarregado em excesso num rio, né, numa drenagem, aí já é por envenenamento mesmo. Né? Então, o teor desse veneno, a maneira como mata a fauna, ela é mais agressiva, né, do que simplesmente sufocamento, do caso de ferro, né, do rejeito de ferro. Logo, é uma substância mais pesada. Aí que vem aquela frase clássica: minerais pesados, elementos pesados, né, no rejeito. Então, no caso dos sulfetos, esse é o problema. Né? O acondicionamento daquilo que não é minério, ele é muito mais delicado e muito mais perigoso, né, para o meio ambiente. Esse é o preço que se paga, né, por minerar sulfeto. Por minerar ouro, como eu disse, ouro e prata tem muita afinidade química com os minerais sulfetados. Eles vêm misturados, os veios de ouro, veio de prata, né, nas ocorrências dos minerais sulfetados, é onde o ser humano explora o ouro. Então é isso, senhores. A classe dos sulfetos é essa, baseados em enxofre, que é uma substância tóxica para o meio ambiente. Além de vir com muito arsênio, né, misturado.
Agora a gente vai entrar na classe dos haletos, também conhecido como haloides, halogênitos ou sais. Sim, sal mesmo, sal de cozinha, do jeito que você pensou aí. Os haletos já são os íons, né, os elementos químicos eletronegativos. Na tabela periódica, no ensino médio, a gente aprende que tem aquela eletronegatividade, né, aqueles elementos mais eletronegativos, né, no caso, o cloro, o bromo, o flúor, o iodo, astato, são elementos não metais, né, são os ametais na tabela periódica, que vem ligado aos metais alcalinos e alcalinos terrosos, aqueles do lado esquerdo da tabela periódica, lá na primeira e na segunda coluna, lá do lado esquerdo, do outro lado. Esses exemplos dos minerais alcalinos e alcalinos terrosos é o sódio, o potássio, o magnésio, o cálcio, né? São esses metais, via de regra, alcalinos. Quando esses átomos eletronegativos se ligam a esses metais alcalinos, você tem a formação de sais. Como falei, exatamente um sal de cozinha. O primeiro exemplo é a halita, que é esse sal branco que tem na sua casa, na cozinha, que a gente tempera os alimentos, para salgar os alimentos, que é o cloreto de sódio. Sal comum mesmo, né? Então a halita é um mineral da classe dos haletos, né? Dos haloides. Depois nós temos a silvinita, que é um cloreto de potássio. O ser humano explora potássio desse mineral, né? Para fertilizantes, para alimentação, não é? A fluorita, que é um fluoreto de cálcio, né? Um mineral até muito bonito, de cor roxa, né? Interessante. No meu trabalho final de curso, a gente fez um trabalho com com o mapeamento de calcários, do qual lá no Norte de Minas, nessa cidade que eu fiquei um mês, tinha uma ocorrência demasiadamente grande de fluorita nos calcários. A fluorita, gente, ela libera um flúor muito alto nas águas subterrâneas. Aí você vai chegar e pensar, pá, mas o flúor é bom, né? Ter flúor na água, né? Os dentes. Sim, o flúor é bom para os dentes. Tanto que o ser humano explora flúor para poder fazer a pasta de dente nas fábricas, né, de Colgate, Colinos, etc. Mas o excesso de flúor, ele também é prejudicial por dentes. Então a população estava tendo ocorrências de amarelando, o dente estava sendo corroído. Pô, mas a pessoa está escovando o dente, tal, o que está acontecendo? Aí eles foram identificar que era uma doença chamada fluorose, que é o excesso de flúor na água. Olha só, o flúor é bom para os dentes, mas o excesso dele, ele também deteriora os dentes, como se fosse uma cárie, como se fosse um dente mal cuidado. Então foi identificado isso, e não tem como simplesmente tirar o flúor da água. Você, no máximo, pode fazer um filtro apropriado para tirar esse excesso de flúor da água, porque a água já vem do subterrâneo com esse excesso de flúor, né? Nessa região lá que eu fiz o trabalho final de curso. E a carnalita, esse eu gosto de falar muito desse mineral. Agora virou essa moda de um sal rosa chamado sal do Himalaia. Meu Deus do céu, quem que inventou isso? De uma maneira bem curta e grossa, carnalita de Sergipe. Isso aqui é esse sal rosa, né, que se chama agora de sal do Himalaia, que é um sal da classe dos haletos, o mineral carnalita, que ele contém potássio, magnésio ligado a cloro com 6 moléculas de água, né, no mineral. A carnalita, conhecido como sal de Himalaia, virou moda agora, né? Devia ter o sal branco e esse sal rosado, né? Uma cor meio parecendo um laranjado rosado, assim, né? Virou essa moda agora, nesses padrões mais estéticos, né? Que o ser humano adora fazer propaganda para vender mais caro. Ele não passa nada mais de carnalita do estado de Sergipe, né? Que a Vale explora, né? Essas jazidas lá no estado de Sergipe, Sergipe, Alagoas, ali no nordeste do Brasil. Bom, senhores, então por hoje é isso, né? Os haletos são esses sais, né? Do qual nós extraímos para o uso na alimentação, como fertilizantes, né? Veem também isso, né? Podem clicar à vontade. Eu coloquei algumas imagens aqui, mas podem clicar à vontade no Google Imagens para vocês verem mais exemplos desses minerais. E na próxima aula de mineralogia entraremos em carbonatos.
Um abraço, senhores, e até mais.